meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Fenômeno A Vez do Povo. Um programa que você já sabe, né? Um verdadeiro fenômeno. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2015. E você vai poder acompanhar muita informação a partir de agora. Os destaques do programa, tem muitas notícias para você. Daqui a pouco, toda a equipe de jornalismo da TV Mar Canal 25 já preparada para poder trazer o que há de melhor na notícia e com a pura credibilidade que a TV Mar tem. Emissora da organização Arnon de Melo. Hoje, de forma especial, nós vamos começar o programa de hoje trazendo as manchetes do programa, de uma maneira diferente, claro, envolvente, mas com o mesmo dinamismo que tem o fenômeno Wilson Júnior. Olha só, a polícia apresenta detalhes da chacina de Guaxuma. Daqui a pouco você vai saber como anda essas investigações do crime, da barbárie que chocou aqui o estado de Alagoas no último final de semana. Justiça pede prorrogação da prisão de assassino de vereador Renildo dos Santos, vereador de Coqueiro Seco. Feira da Reforma Agrária reúne produtos de qualidade em Maceió. Passagem intermunicipal vai sofrer mais um reajuste. Também é um dos destaques do programa de hoje aqui na sua TV Mar. E nos estúdios nós vamos hoje receber com muito carinho, é dia de música. Vamos conversar com a cantora Ismair Martins sobre samba e chorinho. E tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora no Fenômeno A Vez do Povo que está no ar. Legal, meus amigos, grande abraço para você mais uma vez. Muito obrigado por permitir que nós levemos a informação para sua casa. Muito obrigado por nos receber, o pessoal que é fã do trabalho aqui da TV Mar Canal 25. Vamos começando aqui mais um Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, de forma especial, o nosso companheiro Wilson Júnior está aí passando por um processo aí de muita dificuldade, está aí hospitalizado, mas está fora de perigo, tá? Muita calma nessa hora, tá fora de perigo. Amanhã estará de volta, se Deus quiser, para comandar com muito brilhantismo aqui o Fenômeno A Vez do Povo. E você pode participar, né, através com a nossa equipe, interagir com a nossa equipe, com a nossa produção, que tem a Laira Santa Rosa, a Patrícia Barros, a Porlane Santos, toda a equipe já preparada para poder te atender através do 3377-9097. Você liga, fala com as meninas e traz a sua reivindicação. Vamos transformar aquilo que você está reivindicando em notícia e cobrar das autoridades aquilo que é de direito. O seu direito, telespectador. O nosso WhatsApp é o 981079872. Mande seus áudios, seus vídeos e você também vai nesse contato com a produção do programa, ficar por dentro de tudo que está acontecendo e vai interagir. O melhor caminho que você vai tomar para ter o seu assunto como notícia, o pessoal da produção da TV Mar está à sua disposição. A equipe de jornalismo da TV Mar, que tem o comando de Ivone Malta, e toda a equipe técnica na manhã desta quinta-feira, dia 12 de novembro, também já preparada com o comando, a supervisão do Felipe Ferreira, do Fábio Novaes, do Vinícius Ferreira e do Sidraque Ferreira. É a TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Policiais militares, vamos começar o programa de hoje trazendo notícia policial. Como você já sabe, o Wilson Júnior sempre abre o programa também dessa forma. Então vamos falar de polícia. Policiais civis e militares cumpriram na manhã de hoje em Murici 30 mandados de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. Pelo menos 6 pessoas foram presas, sendo que uma delas é guarda municipal. Imagine os senhores, né? Prestador de serviço do município. Na ação, a polícia também conseguiu apreender armas. Temos já imagens. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, o foco da ação é o combate ao tráfico de drogas na cidade e região. Entre os presos está o guarda municipal Luciano Quintino da Silva, conhecido como Marica. Ele seria suspeito de ser o autor de um duplo homicídio. Todos presos e o material apreendido foram levados para a sede da DEIC, no bairro da Santa Amélia, em Maceió. Quem diria, né, rapaz? Marica caiu. A casa caiu, meu irmão. Prestador de serviço, né, do município e acabou caindo por um caminho errado e, consequentemente, a casa acabou caindo nessa ação da polícia.
E olha, a polícia não para, tá? Uma ação da polícia no bairro do Santos Dumont, na parte alta da cidade, culminou na prisão de 3 jovens e na apreensão de 2 adolescentes. Eles estavam numa residência que a polícia suspeita que funcionava como boca de fumo. O que é uma boca de fumo? Todo mundo sabe, né, hoje, né? Mas não custa nada esclarecer um pouco para aqueles que não têm tanto envolvimento com a informação e que precisa muitas vezes dessa condição de uma maneira concreta. Boca de fumo é simplesmente uma casa que guarda todos os materiais, as drogas e que dá como base para o traficante, para o chefe do tráfico, como um depósito. Então isso acabou sendo pelo menos destruído aí pelo pessoal da polícia, né? Esse esquema que estava funcionando no Santos Dumont e que possivelmente essa casa funcionava como uma boca de fumo. No local, os policiais encontraram a quantia de R$11 mil, 32 pedras de crack, um simulacro de arma e outros objetos ilícitos. O grupo foi levado para a central de flagrantes, onde foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Nesta madrugada, a polícia, olha só, os bandidos voltaram a agir no interior de Alagoas e explodiram os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil de Mata Grande, no sertão alagoano. Já tem imagens aí, cortesia, né? Essa imagem chegando para a gente através de cortesia, não foi citada a fonte, mas apenas a cortesia, eu acredito que é da segurança pública. O detalhe é que, de acordo com as primeiras informações, o crime foi praticado por cerca de 9 homens fortemente armados. Eles teriam usado dinamite para explodir e retirar a quantia em dinheiro que estava nos equipamentos eletrônicos. Moradores da cidade disseram ter ouvido uma forte explosão por volta das 3 da manhã, ou seja, das 3 da madrugada. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. Uma perícia será realizada na agência bancária da cidade ainda esta manhã. O banco está fechado devido aos prejuízos. Não tem como ficar aberto, né? O banco numa situação como essa aí. E olha só a inteligência dos bandidos, né? A bandidagem está partindo para armamento pesado mesmo, utilizando armas de grosso calibre, explosivos também poderosíssimos para poder agora, eu diria que facilitar as ações no roubo, no furto, em subtrair quantias, principalmente nas agências onde possui caixa eletrônico, e isso é uma situação que a polícia precisa ficar muito atenta. A polícia está começando essas investigações para tentar elucidar esse crime. Uma operação da Rádio Patrulha realizada na tarde de ontem no Jardim Saúde prendeu um casal com 3 armas, além de cartas que seriam enviadas a eles dentro do sistema prisional. A polícia não divulgou o nome do casal. Olha que situação, né? Jovem casal, mas que estaria, segundo a polícia, a serviço do crime. Com o casal foi apreendido uma pistola 45 e 2 revólveres 38. Durante a prisão, a polícia identificou que o homem usava a tornozeleira eletrônica e seria um contato de dentro do presídio para cometer delitos em Maceió. Você encontrar uma moça jovem como essa na rua, né? Você jamais vai imaginar. Até esse rapaz mesmo, vamos esquecer aqui os preconceitos, vamos esquecer a questão da tatuagem, mas se você encontrar esse rapaz bem vestido, é aquela coisa, né? Não está escrito na testa de ninguém, né? Quem é hoje que está trabalhando para o bem, ou seja, sendo um civil, um trabalhador, um cara que busca, através de seus esforços, conquistar a sua independência, ou aquele que cai no mundo do crime, como esses 2 aí, esse casal que foi acusado aí pela polícia por ter esse envolvimento, seria uma fonte aqui de contato fora do presídio e que estaria facilitando a ação de alguns presos. Parabéns para a polícia, mais uma vez, pela ação que continua realmente nesse combate incansável ao crime no estado de Alagoas, né? Parece que a coisa está minando, né? Quanto mais mexe, mais aparece. Todo dia são vários e vários os assuntos relacionados à ação da polícia, ao combate da polícia, à apreensão de suspeitos. É realmente uma situação muito triste que nós estamos vivendo hoje. A polícia prendeu também João Paulo Carvalho do Nascimento, de 20 anos, suspeito de matar 2 pessoas na cidade universitária no início deste mês. O irmão dele, um adolescente, 16 anos apenas, também foi apreendido. A prisão ocorreu em cumprimento a mandados expedidos pela 7ª Vara Criminal. Essa é a foto, né? Segundo a polícia, o primeiro homicídio ocorreu no último dia 14 de novembro, onde o adolescente de 16 anos, acompanhado de outros 2 suspeitos, mataram Carlos Daniel Paiva dos Santos a pedradas e a pauladas em uma casa na rua Fortaleza. A motivação teria sido uma dívida de R$20.
R$20 seria a motivação do crime, proveniente à venda de um videogame. É triste, né? O segundo caso aconteceu 2 dias após o primeiro, né? Os irmãos, acompanhados de outras 2 pessoas, assassinaram também a pedradas e pauladas o adolescente Maxwell Silva dos Santos, de 16 anos, por causa de uma discussão por conta de um boné. Nascimento foi encaminhado ao complexo de delegacias especializadas em Mangabeiras, ou especializadas não, delegacias especiais em Mangabeiras, enquanto o irmão foi levado para a delegacia de menores. A Polícia Civil informa que os 4 suspeitos de ajudar os irmãos dos assassinados estão foragidos, né? Ou são foragidos, né? Da justiça já a partir de agora. Um videogame, motivo de matar. R$20, motivo para matar. Aonde nós vamos chegar, né, meu querido Fábio Salsicha? Aonde nós vamos chegar? R$20, meu. Brincadeira. Vamos dar sequência aqui ao fenômeno A Vez do Povo. Rapaz, matar já não é uma situação, né? Mas R$20 é um absurdo. Uma coletiva ontem realizada no COD, no complexo de delegacias daqui do estado, né, no bairro da Mangabeiras, que envolveu a presença dos delegados, né, 2 delegados, o delegado responsável e o delegado que é o coordenador geral de todos os complexos, né, de delegacias aqui do estado de Alagoas, que é o doutor José Carlos. Nós vamos trazer detalhes dessa coletiva, né, nós estávamos ontem lá, que traz com muita riqueza de detalhes, o que a polícia tem apurado, tem tentado descobrir, já que um suspeito foi apresentado ontem que estaria em São Bento, que fica entre Maragogi e Japaratinga. É uma cidade que fica entre Japaratinga e Maragogi. Estaria escondido na casa de familiares e esse cidadão que está sendo apontado pela polícia como o principal suspeito pela chacina de Guaxuma, ele foi apresentado ontem e os delegados, os responsáveis pelas investigações, conversaram com a imprensa a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. E uma testemunha foi essencial para a gente chegar e prender esse indivíduo. Foi preso ontem na cidade de Maragogi um indivíduo chamado Charlie Mendes. Ele era tido desde o início como um dos suspeitos. De início nós trabalhamos com 11 nomes e depois fomos estreitando até chegar no Charlie. Ontem nós estávamos fazendo incursão lá na mata, andando na região, fazendo meio que uma reprodução simulada com 2 testemunhas que teriam chegado no local do crime antes de todo mundo. Foram as primeiras testemunhas que nós temos ciência que chegaram no local. E enquanto estávamos lá, nós recebemos a informação de uma testemunha fundamental e chave que surgiu no caso. Teve uma testemunha com um veículo que quase atropela um dos indivíduos, o indivíduo que estava com facão. E a gente finalmente conseguiu entender a dinâmica, um pouco da dinâmica, conseguiu estabelecer horários, né? E tivemos o reconhecimento fotográfico e pessoal do indivíduo Charlie que está aqui preso. Na verdade, o Charlie ele foi preso pela prisão preventiva de outro homicídio que aconteceu em maio, que foi apurado pelos colegas da Força Nacional, que pediram a prisão dele. E desde ontem nós também já representamos pela prisão temporária dele neste homicídio. Então hoje ele está preso, é o principal suspeito. Nós não temos dúvida da participação dele na chacina, mas ele está preso hoje, atualmente, por um homicídio de um indivíduo conhecido por Chocolate, que foi a Força Nacional quem trabalhou nesse caso. E esperamos nas próximas horas o mandado de prisão temporária dele relacionado a esse crime agora de Guaxuma. A prova que a gente tem contra ele, como eu disse, é contundente porque é uma testemunha que o observou de perto, na altura do Sesc Guaxuma, um indivíduo com um facão, todo ensanguentado, sem camisa, né, respingado de sangue, tanto a bermuda quanto a parte dos braços, com exceção da área onde estaria vestido a camisa, e ele atravessou a pista, a estrada, assustado com o facão, segurando o facão, de modo que a continuidade do facão acompanhasse a continuidade do braço dele. E a testemunha, inclusive, com seu veículo quase a atropela, freou, ficou um pouco assustado e deu para ver nitidamente tanto esse indivíduo que estava com o facão, quanto o outro indivíduo com uma moto que aguardava do outro lado da pista. Então, hoje, nós temos certa participação de 2 indivíduos. Um deles, que estava na moto, aguardando,
E o outro, o indivíduo que passou, que atravessou a via com o facão na mão. O Charlie nega o crime, obviamente, nós não acreditávamos que ele fosse assumir, até porque ele é um cara muito frio, famosíssimo na região da pescaria, junto com o irmão, em cometer homicídios. São vários e vários homicídios que nós temos aqui, que ele é suspeito, né, que nós conseguimos prova objetiva mesmo e mandamos para a justiça, foram 2 inquéritos. Mas é um indivíduo que nós já sabíamos e conhecíamos a fama dele. E ele jamais assumiria um crime desse. Nós nunca contamos e nem vamos contar com a confissão dele nesse caso. Não acreditávamos. Ele apresenta uma lesão no meio do peito, um corte que aparenta ser de uma lâmina. Ele não soube explicar o que é. Ora ele disse que foi no mato, ora ele disse que foi no arame, ora ele disse que foi uma tal de tiririca. Então, na verdade, ele não conseguiu dar explicação e reconheceu que aquele corte que ele teve foi no domingo, exatamente no domingo. Não disse que foi na madrugada, obviamente, ele alega que estava na sua residência. Mas ele reconheceu que o corte que ele tem, que aparenta ser de uma lâmina, aconteceu no domingo. Olha, a motivação ela ainda está sendo investigada por conta de que existem algumas vertentes, né? E como o indivíduo que foi vitimado, do sexo masculino, né, seria oriundo lá da pescaria, e ele tinha aproximadamente 15 a 20 dias que ele se encontrava na localidade ali da Guaxuma, trabalhando como caseiro, então depreendemos de que provavelmente a motivação ela seja oriunda desse local onde ele residia, que seja a pescaria. Pela nossa colheita desse depoimento com a testemunha, temos quase que certeza de que o crime foi entre 4h30 e 5 horas da manhã. Pela forma como foi, digamos assim, conduzida a ação criminosa, digamos assim, um crime que o camarada ele tem que ter muito ódio no coração para fazer aquilo ali, né? A família toda. Agora, a gente não descarta a possibilidade de que ele tenha atraído a vítima principal, que seria o homem, o Evaldo, né? Que seria a única pessoa, digamos assim, capaz de se defender ali naquele momento, ou defender a sua família, atraído ele até o local onde ele foi executado, e muito provavelmente os outros familiares possam ter corrido atrás. As crianças geralmente numa situação dessa gritam, e para que você tente ocultar, né, ou garantir essa execução, essas outras pessoas podem ter sido executadas por conta disso. Isso é só uma parte do que a polícia já conseguiu descobrir. A apresentação do Charles Muniz, né, que tem 25 anos, ele inclusive foi apresentado ontem, está preso, e a polícia agora espera. Para você entender o caso como funciona, a polícia só chegou a esse suspeito porque testemunhas acabaram vendo, depois de mais ou menos o horário que tinha sido citado aí pelo delegado Henrique, né? Doutor Henrique, que acabou sendo o responsável por essas investigações, chegou a ver que a condição desse acusado, desse suspeito aí pela polícia, era uma condição que dava para incriminar. O sujeito estava melado de sangue, tinha uma marca no peito, depois das 3 da manhã estava circulando ali nas redondezas, próximo ao clube da Petrobras, ali em Guaxuma, ou seja, próximo do local do crime, meio que atordoado, passou na frente de um carro e tinha já um outro meliante já esperando numa moto para poder dar a fuga. Então, a polícia chegou nesse aspecto aí. Agora, o outro continua foragido, pelo menos até o presente momento, e a polícia continua em busca, né, continua na caça, na cola desses suspeitos para poder elucidar esse crime, essa barbárie que aconteceu no último final de semana em Guaxuma, onde 4 pessoas, sendo elas 2 crianças, uma de 9, uma garotinha, Maria Eduarda, e o Guilherme de 2 anos, e um casal acabou sendo covardemente, né, rapaz? Sinceramente, com marca de facão em tudo que é lado. E o detalhe, viu, que precisa sempre dizer aqui: o nível de sensibilidade das pessoas passa longe, porque depois de algumas horas que a polícia já estava no local, as fotos circulavam sem nenhuma taja, sem nenhuma censura através das redes sociais. Triste. A imagem que se tem é apenas do garotinho de fralda, praticamente mutilado. Difícil demais. Agora em Maceió, 11 da manhã, em 10 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, o fenômeno A Vez do Povo estará de volta para trazer mais informações. Voltamos já. Promoção de aniversário
aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da Maternidade Escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$ 1.300.000 em serviços de saúde. A reforma do Hospital de Emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Legal, estamos de volta aqui com o Fenômeno A Vez do Povo pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Pois é, vamos dar sequência ao programa, lembrando que você pode mandar suas mensagens, tá certo? Mande suas mensagens, seus áudios, a cobertura do seu evento. Você está passando em algum local, flagrou algum acidente, algum assunto que você possa descrever através de imagens, utilize o nosso WhatsApp, tá aí o telefone 98107-9872. Mais uma vez para você, 98107-9872. Esse é o WhatsApp do Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25. Todo mundo já está preparado para poder receber a sua denúncia, a sua reivindicação, trazendo, claro, a notícia com clareza, com a mais pura credibilidade que a TV Mar Canal 25 sempre prioriza. A Prefeitura de Maceió continua intensificando as campanhas para que os lixos eletrônicos sejam descartados de forma correta. Pilhas, baterias e lâmpadas devem ter um descarte especial. A lista completa dos pontos de coleta estão na página da Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió, no www.maceió.al.gov/slum/locais de descarte. Vou ter que repetir, né? Tá muito grande. www.maceió.al.gov.br/slum/locais de descarte. Então, esse é o endereço que você pode ficar por dentro desses pontos que servem de coleta para poder, aquele material que você tem em casa e não sabe o que fazer, não é simplesmente chegar e jogar no lixo, não. Pode ajudar também nessa contribuição, até mesmo para poder preservar o meio ambiente. E o assassinato do vereador de Coqueiro Seco, Renildo dos Santos, crime cometido em 1993, ganhou mais um capítulo esta semana.
A Justiça alagoana voltou a renovar o pedido de prisão do empresário José Renato de Oliveira e Silva, condenado pelo crime. O pedido de prisão estava arquivado desde novembro de 2014 e retorna à lista de demandas policiais. O Fernando Palmeira vai trazer para nós mais informações. Fala aí, Palmeira. Ao caso Renildo dos Santos, que ficou na história da violência política em Alagoas e da homofobia, da intolerância à liberdade sexual. E, nesse momento, a gente anuncia que o juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal, renovou o pedido de prisão do empresário José Renato de Oliveira e Silva, condenado por matar o vereador de Coqueiro Seco, Renildo dos Santos, que contava com 26 anos de idade. Esse caso rumoroso, já lá se vai aí a somatória de 22 anos desse ocorrido lamentável. Também outros que já foram julgados e condenados continuam em liberdade. Nós estamos aqui no Ministério Público, no Barro Duro, nos Direitos Humanos, que está sob a égide do promotor Flávio Gomes, mas aqui a gente fala com o diretor do Grupo Gay de Alagoas, que à época era presidente do Grupo Gay, está aqui para esclarecer melhor e acompanha esse caso Renildo. Estou aqui ao lado de Marcelo Nascimento. Marcelo, como é acompanhar durante tanto tempo, já praticamente 3 décadas, e ainda os condenados em liberdade, e agora que se fala em prisão do empresário Zé Renato de Oliveira? Na realidade, Fernando, telespectadores, para nós, militantes dos direitos humanos, pessoas que têm acompanhado os parentes, amigos, pessoas que buscam por justiça no estado de Alagoas, é bastante frustrante perceber que para efetivamente uma decisão judicial no nosso país ser cumprida, passe tanto tempo, de 25 a 30 anos, né? Extremamente frustrante para quem acredita no ideal da justiça, para quem acredita no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas instituições do nosso país. E mais ainda, Fernando, a impunidade, infelizmente, tem um braço amigo no Estado, que é exatamente a morosidade processual, a homofobia institucionalizada, né? A proteção, muitas vezes, através de recursos jurídicos extraordinários, inúmeros recursos, que fazem com que as decisões judiciais sejam proteladas, retardadas, a ponto de se passar 22 anos do bárbaro e cruel assassinato do vereador Renildo José dos Santos, na cidade de Coqueiro Seco, crime que teve repercussão internacional, e só agora, depois de 22 anos, ainda apesar da ordem judicial do doutor Geraldo Amorim, da prisão dos condenados, não só o Zé Renato, como os 2 policiais militares também, inclusive um deles foi promovido a oficial pelo comando da Polícia Militar de Alagoas. Depois de 22 anos, nós ainda precisamos pressionar o poder público, a Secretaria de Defesa Social do Estado de Alagoas, para que efetivamente a decisão do juiz venha a ser acatada, venha a ser cumprida pelo secretário de Defesa Social e os condenados efetivamente presos conforme a sentença judicial. Pois é, e os julgados e condenados e que estão em liberdade, e nesse mandado aí do magistrado juiz Geraldo Amorim, estão eles Walter da Silva, Luiz Marcelo Falcão, Antônio Virgílio dos Santos Araújo, e eles também, que já foram julgados, condenados, estão aí em liberdade e devem ser presos segundo a determinação do magistrado. Como é que vê esse povo todo preso? Aqui em Alagoas, infelizmente, está acontecendo a condenação e o indivíduo sai às soltas em liberdade, responder em liberdade, e muitas vezes que não tem mais o que responder porque já está condenado. Como eu lhe disse, apesar do empenho do magistrado, doutor Geraldo Amorim, do Ministério Público, através de valorosos promotores que se revezaram, né, para fazer a condenação dos acusados, o Estado ainda conta com um braço amigo, né, que protege pessoas que agem dessa forma, vitimando, tirando a vida de outras pessoas, através da morosidade processual, né? Todo o ordenamento jurídico, o sistema processual penal precisa ser revisto.
né? Senão nós vamos contar com outros casos impunes, como existe no nosso país, né? E o Brasil precisa dar uma resposta a esses casos de impunidade, principalmente se tratando de um crime tão bárbaro e tão cruel como foi o crime do vereador Renildo. Então, nós do movimento LGBT, os defensores de direitos humanos, as pessoas, homens e bem do estado de Alagoas, que querem um desfecho legal para esse caso, a condenação efetivamente, né, cumprida, né, dos assassinos de Renildo, esperamos que o Poder Judiciário, o Ministério Público e o governo do estado de Alagoas, através da Secretaria de Defesa Social, faça a sua parte, conduzindo à prisão, né, para que sejam responsabilizados judicialmente os responsáveis por esse bárbaro assassinato. O sentimento de impunidade não pode prevalecer no seio da sociedade. A homofobia, a agressão à vida. Infelizmente, em Alagoas, os algozes que praticam suas atrocidades, infelizmente, ainda se encontram às soltas pelas ruas e vivendo a vida normal como se nada tivesse acontecido. É momento do Ministério Público e do próprio Judiciário para repensar e colocar os indivíduos, inclusive e principalmente os condenados, no seu devido lugar, na cadeia, para cumprir as suas justas penas. Aqui do Ministério Público, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnoldo Melo da NET, dentro da Vez do Povo. Pois é, eu espero, viu, Fernando, desde 93 que está parado esse processo. E tem coisas no Brasil que andam e outras que não, né? Pois é, eu acredito que a única coisa que a família mais deseja, a família do vereador de Coqueiro Seco, Renildo, eu acho que é a punição, né, para os acusados, seja quem for, se é o empresário que está sendo citado pela justiça, 22 anos já de sofrimento, eu acredito que a dor, pelo menos não vai passar, a lembrança fica, mas diminui um pouco com toda a sinceridade. Olha, uma coisa que mexe no bolso e continuará mexendo no bolso da população aqui do estado de Alagoas é o seguinte: a ARSAL, a Agência Reguladora de Serviços daqui do estado, né, autorizou um reajuste de 8,23% nas tarifas do sistema de transporte rodoviário intermunicipal nas categorias convencional e complementar, ou seja, de Maceió para outras cidades. O reajuste começa a ser aplicado neste final de semana e o Fernando Palmeira, o incansável Palmeira, esteve lá e vai trazer mais informações. Da praia, região litorânea, região da Zona da Mata, todos nós precisamos do transporte, quer o transporte alternativo, quer o transporte complementar de passageiros. A partir desse sábado agora, está valendo mais cara a passagem para esse transporte. O Sindicato das Empresas de Transportadores de Passageiros do Estado de Alagoas solicitou à ARSAL, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Alagoas, um aumento de 10% no valor das passagens do transporte alternativo e também do ônibus intermunicipal, o transporte de passageiros, o transporte dito convencional. Portanto, a partir desse sábado, ao invés dos 10% solicitado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Alagoas, o Sintran, a ARSAL concedeu um reajuste diminuindo aí o percentual. Ficou em 8,23% nas tarifas do sistema de transporte rodoviário intermunicipal nas categorias convencional e complementar. Por meio de processo encaminhado ao colegiado da ARSAL, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Alagoas, as empresas que solicitaram esses 10%, utilizando como justificativo o aumento dos insumos referentes principalmente a combustíveis derivados de petróleo e de acordo com o que foi firmado com os trabalhadores do setor, também o que encarece, segundo os empresários do setor, a passagem, e aí a ARSAL resolveu colocar como aumento a partir do sábado 8,23% do valor dessas passagens. Portanto, já está avisado, fique atento, leve mais um trocadinho no bolso, porque o transporte complementar e o transporte coletivo intermunicipal, o convencional, estão esses transportes mais caros. Anote aí, 8,23%. O transporte é necessário, é vital para a vida de todo mundo, mas devido a essas altas
de insumos, desde o combustível, pneus, peças e reposições e também os reajustes salariais fizeram com que esse aumento inevitavelmente chegasse para o seu orçamento. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Sem sombra de dúvida, muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Sem sombra de dúvidas, esse valor vai ser, sim, sentido bastante pela população. Porque tem gente que mora em cidades próximas à capital Maceió e que precisa desse transporte alternativo todos os dias, né? Precisa desse transporte e aí vai sentir no bolso. 8,23% já autorizados pela ASAL. Pode ter certeza que, caso isso aconteça mesmo, esse reajuste, já o que pelo menos já foi colocado, é que a pretensão é que no próximo final de semana isso já seja concretizado. Pode ter certeza que vai doer bastante no bolso daquele trabalhador, daquele que precisa se deslocar diariamente para Maceió ou que tem uma certa frequência aqui na nossa capital. Olha, e aí você vai ter, claro, num momento como esse, tem que ter jogo de cintura, né? Mas jogo de cintura é uma coisa também que me lembra essa próxima atração que nós vamos trazer aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Porque quem não gosta de samba, né? Precisa de ter um gingado, precisa ter realmente aquela ginga maravilhosa, suave. Pois é, bom sujeito não é ruim da cabeça ou doente do pé. Já dizia Dorival Caymmi em sua música. E é com um trecho que abre a nossa entrevista de hoje que vai tratar desse ritmo do chorinho, que contagia a todos. E quem vai conversar com a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios, tudo bem? A Ismair Martins, com um grupo aí fantástico, tem aí na camisa de todo mundo Casa Choro e Samba Choro, desculpa, falei Casa Choro porque eu estava pensando na minha casa. Porque lá em casa só entra choro e entra samba também. Isso é importante, lá em casa é só choro e samba, principalmente domingo, porque eu penso o seguinte, samba acompanha o quê? Uma feijoada. E uma feijoada puxa o quê? Um samba bom, né? E uma gelada também. Geladíssima. Ismair, como é que você começou com a música? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, eu queria que você falasse um pouquinho inicialmente do início de tudo isso, porque eu acho interessante, antes de uma apresentação, o artista mostrar o porquê que despertou, porque existem vários ritmos hoje, e esses ritmos que existem acabam sendo muitas vezes motivados por alguma razão. Eu queria que falasse com você, o que é que acabou motivando? Seja bem-vindo. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, isso mesmo. Bem, na verdade, a música veio desde pequena. Meu pai sempre gostou de tocar o acordeon dele, aquela coisa toda, eu como criança reinando, né? Mas a minha parte, assim, artística mesmo, já veio aflorar mais em 2003, quando eu abri um barzinho chamado Cantoria, que era justamente o reduto da boemia. Muito bem falado, é verdade. Pois é. E esse barzinho eu tive o prazer de dividir muitos momentos de felicidade, de boa música, com grandes músicos, o Ibis Maceió, que estava comigo sempre, o Wellington Pinheiro, que é pra gente aqui, para muita gente de fora, o melhor instrumentista da linha de cavaquinho, bandolim, violão, enfim. Ele... Eu chamo ele o mago dos magos das cordas, né? O nosso companheiro. E você, Ismair, aproveitou coletando os melhores aí? E a gente e ali a gente foi reunindo muitos músicos, muitos instrumentistas, descontraídamente, aquela coisa veio, pronto. E o chorinho surgiu na minha vida por aí, do Cantoria, porque até então eu não conhecia o chorinho, eu conhecia o samba. Certo. Né? Quando, na verdade, a gente deve salientar, e eu gosto muito de dizer para as pessoas, que o primeiro ritmo foi o chorinho. Todos os outros ritmos vieram do choro. Né? Interessante, há muitas décadas atrás. Importante. Entendeu? E para mim então o chorinho tem essa contribuição, né, para a música, né? Cultural, é muito importante, muito importante. E antes da gente pensar no samba, a gente tem que pensar no choro. E para mim é uma honra. Aprendi muito e ainda venho aprendendo bastante com o Wellington, com o Gustavo, com o Siqueira Lima, com o Zailton Sarmento e com tantos outros que fizeram Cantoria e continuam na minha vida. Porque assim como o choro e a música continuam na minha vida. E essa diferença do samba para o chorinho, Ismair? Porque eu sei que existe até uma certa dúvida nas pessoas no aspecto cultural, como você falou, que o chorinho também teve essa contribuição. Foi o pontapé em vários ritmos. Eu queria que você falasse qual é a diferença. Porque, na verdade, Viderlan, o chorinho é a forma com que se toca o instrumento. Não é isso mesmo, Wellington Pinheiro?
O Wellington daqui a pouco vai bater um papo. Vou fazer o seguinte, você está perguntando uma coisa para mim que ele aqui pode falar mais profundo. Vamos fazer o seguinte, estamos aqui ao vivo agora pela TV Mar Canal 25, aí vamos combinar com o pessoal o seguinte, você vai se posicionar lá, juntamente do pessoal, e você mesmo vai apresentar, e eu gostaria que você já fizesse naquele esquente o ritmo de vocês, beleza? Como aqui é ao vivo, a gente vai fazer dessa forma, vamos lá. A Ismaí vai fazer aqui, se encarregar da apresentação, vamos lá, Ismaí. Primeiramente o do pandeiro, vamos lá. O Wellington Pinheiro no cavaquinho. Vamos lá, no cavaquinho, vamos lá, Wellington, vamos nessa. Gustavo Laves no violão 7 cordas. Gustavo. E Rodrigo Gonçalves no pandeiro. Vamos lá, Rodrigo. Já entra no ritmo, começa aí. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro, que estou muito rica, que não suporto mais o break do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro, que estou muito rica, que não suporto mais o break do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, cantando a noite inteira velha batucada, nas rodas de malandro as minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil na hora das comidas. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei. Estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, cantando a noite inteira velha batucada, nas rodas de malandro as minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil na hora das comidas. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Rapaz, que coisa fantástica essa, né? Essa é Ismaí Martins, que está aí com o grupo Samba Choro, né? É o grupo, né, na verdade, né? Na verdade é um grupo. Eu quero até salientar, essa música que eu cantei agora é de Carmen Miranda. Certo. Ela passou muito tempo fora do Brasil, fazendo muitos shows, e em 1940 ela voltou ao Brasil para fazer uma série de shows no Rio de Janeiro. Eu não me lembro agora o nome do local, Cassino da Urca. E ela foi fazer a abertura desse show lá. E quando chegou lá, ela percebeu o público arredio com ela. Não aplaudiu como deveria aplaudir. E ela saiu super chocada e cancelou todos os outros shows que ela iria fazer naquela temporada. Foi para casa, se recolheu por 3 semanas, se eu bem recordo, e compôs essa música. Logo em seguida, ela voltou ao palco e cantou essa música. Disseram que eu voltei americanizada. Que fantástico. E o público, a mídia todinha foi em cima dela e ela voltou a brilhar novamente como sempre brilhou. Carmen Miranda. Eu fico feliz quando eu vejo assim a cultura, claro, a cultura sendo propagada em todos os aspectos, mas a cultura alagoana, porque esses são artistas alagoanos, né? Todos são daqui, né? Todos. Somos aqui, sim. É fantástico uma coisa como essa, né? Eu fiquei espantado demais com o cavaquinho. Como é que é aquele estilo lá da cuíca? A cuíca, como é que é? Achei fantástico. Eu digo, cadê a cuíca? Estou procurando a cuíca aqui. Que coisa, né? Parabéns, viu? Parabéns pela apresentação, que eu acho muito interessante isso. Agora, a minha produção, ela pregou uma peça em mim, porque isso aqui poderia ser na sexta-feira, mas talvez também eu nem estivesse aqui apresentando, né? Porque saindo daqui já era direto para tomar uma gelada, porque puxa a gelada, a verdade é essa, não puxa? Ismaí, eu queria tirar mais uma pergunta, tirar mais uma dúvida, na verdade, com você.
Os dois ritmos, o samba e o chorinho, vocês consideram esses ritmos como paixões nacionais, esses dois? São ritmos brasileiríssimos. Na verdade, deveria ser. Deveria ser, né? Deveria ser, mas da forma que é entregue, imposta... Ismael, pode um pouquinho. Isso, beleza. Na verdade, deveria ser o samba e o choro, a nossa música, né, brasileira, mas da forma que ela é exposta, que é escondida também ao mesmo tempo, isso não nos permite chegar aos jovens, à nova geração, com tanta força, né? Como a gente queria. Como chega a outros, né? Outras formas de ritmos, né? É verdade. Eu acho que isso aí deveria ser divulgado, eu acho que o espaço deveria ser colocado mais vezes, porque é muito interessante essa nossa cultura. Muitas vezes nós brasileiros nós não conhecemos essa raiz que nós temos, essa força que nós temos. Viderlan, por isso que o Cantoria, ele foi e vai continuar sendo, mesmo sem existir o espaço. Mas lembrado, né? Vai ser sempre lembrado. Vai, porque o Cantoria não morreu. O Cantoria existe dentro do Wellington, que me acompanhou o tempo inteiro e continua me acompanhando, do Gustavo, deste rapaz aqui, que é o mais novo do grupo, que ia lá só como cliente pequeno ainda, né? Pequeno continua, que não cresceu não, né? Mas assim, com menos idade... Que coisa fantástica, né? Ele era cliente do Cantoria, ia lá, observava, via os artistas e hoje está tocando ao lado dos artistas. Está tocando, isso. Isso é uma realização fantástica. E o grupo Samba Choro, ele foi criado justamente para fortalecer, né, firmar cada vez mais aqui no nosso espaço o samba e o choro. Ele contempla o samba e o choro. Não quero desmerecer os outros ritmos, mas foi a minha opção. É? Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser, justamente. E eu faço isso porque isso, a gente reúne muitos boêmios. Olha, não é, os nossos seguidores são muitos. É muito bom isso. Ismael, eu quero te pedir um favor. Venha para cá pertinho de mim. Eu quero ficar perto dessa energia positiva da Ismael também, tá certo? Essa energia positiva dessa artista, Ismael Martins. E aí eu vou fazer mais uma pergunta que eu sei que a turma de casa quer que vocês se apresentem, claro, né? Esse final de semana vai realizar alguma apresentação, algum evento? Como é que tem sido essa questão da agenda e o que vai ser para vocês esse final de semana? Olha, a agenda é muito diversificada da gente, né? Na verdade, a gente trabalha mais com festas, não é isso, Wellington? Muito mais com festas. Estamos dia de sexta-feira no Bodes Bar, né? Às 19h30, mas assim... Aqui na Amélia Rosa, isso. Né? O final de semana, sexta passada, nós tocamos lá. Já nessa próxima sexta, vai ser a Vânia Garcia. No outro, nós, novamente. A gente está revezando com a Vânia a questão de... Ela também toca o samba, toca ritmos, então a gente está revezando com ela para que a casa tenha uma rotatividade melhor, né? E domingo, né? Domingo a gente vai estar fazendo uma feijoada, a segunda feijoada. Tá vendo? A segunda feijoada. Só porque eu falei. Eu senti você. Você chegou a salivar, foi? Vai também foi. Aqui, você acredita que eu sou alérgica, mas... Mas é aquela coisa, tem que ser mesmo. Pois é, tá aqui, né? Domingo, dia 15... vai acontecer a segunda feijoada do reencontro da turma do Cantoria no São Jorge Petiscaria. Isso. Certo? Nós reunimos cerca de 250 pessoas na primeira feijoada. Quando chegou 4 horas da tarde, não tinha mais como ninguém entrar na casa. Você tem ideia, né? Vocês são muito modestos, né, gente? Vocês são muito modestos. Quer dizer que já tem um grupo, já tem uma galera que segue vocês, né? Desde o Cantoria. Fantástico. É incrível. Fantástico. São pessoas fiéis, assim, que gostam da música. E outra coisa, tem que subir no palco para cantar comigo, senão não dou brecha. Meu Deus do céu, olha só que desafio. Então tem que mostrar que gosta também da coisa. Também, não é estar ali só de passarinho, não. Não, o palco então é aberto vamos fazer pra o seguinte, Ismael. Eu vou ficar só observando para decorar algumas coisas, para ver se domingo eu vou lá na feijoada e me arrisco no palco com você. Agora, quem está em casa quer ver vocês em ação. Soldado no quartel, que é o quê? Vamos lá, cantar mais um aí pra gente ir. Vamos lá, Ismael, vamos nessa. Essa é Ismael Martins e o grupo Samba Choro. Sou franco em dizer, se o caso é de samba, se a roda é de bamba, eu não sei me conter. Me embalo no dengo dos balangandãs, da moça queijinha ao som dos tantãs. Só volto pra casa quando amanhecer. Sim, sou franco em dizer, se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter. Me
orquestra do som da curimba lá do terreira. Sou herdeira direto da linha de Umbanda. Sou banto senhor do quilombo geral. Aprendi na senzala a tristeza da rima. O chicote que está ali reduz a ruína. Vi fluir a maldade no peso da argola. Chorei a liberdade que estava em engole. É por isso que o samba me embole no peito. É por isso que a noite me faz tão feliz. É a força que vem da raiz. É por isso que o samba me embole no peito. É por isso que a noite me faz tão feliz. É a força que vem da raiz. Sim, sou franca em dizer, se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter. Me embalo no dengue dos balangandãs, da moça que gira ao som dos tantãs. Só volto pra casa quando amanhecer. Hoje que fim predomina a beleza da raça, abrindo os caminhos, espalhando seu canto de libertação. A Bahia que zamba e vem da proteção. Uma luz que ilumina meu camutuê, que afasta o batuque e o mal do canjerê. É no meu coração que eu sinto o clamor da cruel cicatriz, da tristeza da cor. E é por isso que o samba me embole no peito. É por isso que a noite me faz tão feliz. É a força que vem da raiz. É a força que vem da raiz. Ismael, muito obrigado, tá certo? Deixe seus contatos, vou cumprimentar cada um de vocês. Volte sempre aqui, tá certo? Muito obrigado. Bem, a feijoada vai acontecer domingo, dia 15. Certo. Contatos para shows também. R$ 38,00 por pessoa no Sou Jorge Petiscaria, a partir de 1 da tarde até às 19 horas. 2 grupos se apresentarão, o Choro de Casa e o Samba Choro, certo? Os contatos para informações maiores, né? Até, tanto para contratar a gente como para a feijoada. 988-31-9301, Ismael Martins. E Wellington Pinheiro, Rodrigo Gonçalves, Gustavo Laves fazem parte do Samba Choro. Obrigado, e agradece o espaço. Claro, então antes de chamar o intervalo, vou deixar mais um pouquinho, tá certo, de Ismael Martins e o grupo Samba Choro aqui pra gente ir pro intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta, mas siga mais um pouquinho com esse grupo fantástico que se apresenta no final de semana aqui em Maceió. Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu. Mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu ouvir dizer que pra subir você desceu, você desceu. Pelo curto
aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador, Avenida Menino Marcelo 280. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1 milhão e 300 mil reais em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Legal, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, agora 11 da manhã, 47 minutos em Maceió. Vamos dar sequência ao programa, né? Trazendo mais informações, mas sempre reforçando. 981079872 é o WhatsApp da produção da TV Mar Canal 25, a TV Mar, emissora da organização Arnão de Melo, sempre priorizando a notícia, levando a informação com credibilidade. Olha, salário, emprego, mesa de negociação com servidores. Tema que, aliás, temas, na verdade, né? Isso vai para o plural. Temas que estão no dia a dia da administração Renan Filho e que ele comemora. É suficiente? Não. Há mais exigências? Veja mais detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. O governo Renan Filho quer encerrar o primeiro ano de sua era com boas notícias, pagando o 13º quando existiu o fantasma de não fazê-lo, Alagoas, como o único do Brasil a não desempregar mais que empregar, formar uma mesa de negociação permanente com servidores públicos e evitar greves, como a da educação este ano. Renan disse ter alcançado uma vitória. Apesar da crise, não atrasou os salários do funcionalismo público. Outros estados seguem este caminho, como Sergipe. Ele tem um roteiro em obras para Maceió no próximo ano, quando, diz ele, a arrecadação vai melhorar.
Estas obras têm foco no trânsito, hoje um gargalo de votos extraordinário. Ele não diz, mas há também uma expectativa do governo, a saída de secretários. Melina Freitas, da Cultura, e Joaquim Brito, da Assistência Social. Melina deve disputar as eleições em Piranhas. Brito não deu certo no cargo. A mudança do secretariado é ponto fundamental. Apesar dos acordos políticos, alguns indicados não afinaram o discurso e hoje representam mais um problema interno ao governador. Tecnicamente, parte do secretariado é fraco quando o governador tenta dar um ritmo na máquina pública. As previsões de Brasília não são animadoras para o próximo ano. A inflação deve fechar 2015 na casa dos 10%. Os juros crescem, a dívida pública vai arruinando os estados e o Senado Federal silencia quanto ao Pacto Federativo. São problemas demais a um pedaço do secretariado com pouca competência para respostas mais rápidas que incluem áreas sociais. Que venha o segundo ano de Renan Filho e o primeiro fique como aquele de arrumação da casa. Nada mais. Muito obrigado, Odilon Rios, pela sua participação, e você volta no decorrer da programação da TV Mar Canal 25 com mais detalhes, com a sua análise a respeito da situação de momento no país e aqui em Alagoas, mais precisamente. Começou hoje mais uma edição da Feira Camponesa, desta vez no bairro do Poço, né? A Feira Camponesa Itinerante. O evento acontece entre os dias 12, no caso hoje, até o dia 14 de novembro, ou seja, até sábado, na Praça Jornalista Denis Agra, no Santo Eduardo. Fernando Palmeira não perde um só detalhe, está em cima do lance e traz mais detalhes. Vamos ver. É um tipo de feijão. Está aqui como novidade também nessa feira camponesa, que acontece no Santo Eduardo, na Praça Denis Agra. Vamos dar um giro aqui, olha só. Vamos conversar com um dos vendedores que vem do interior do estado. Como é o nome do amigo? José Milton. José Milton, você vem de onde? Perto de Água Branca. Sertão das Alagoas. É, sim. O que é que você traz de sertão? Temos o feijão verde. Tem o feijão verde. Tá bonito, não tá? Tem o andu. O andu ou guandu é esse aqui, olha, esse aqui? Ou esse aqui tá mais claro, essa garrafa para mostrar, olha só. E o sabor dele é tipo feijão verde, como é que é? É mais saboroso que o feijão verde. É para preparar a mesma coisa, na água, sal? É, esse aqui até para colesterol é bom, o caldo. Até para o colesterol? É bom ele. Quanto é que tá uma garrafinha PET dessa com feijão guandu ou guandu? 20? É. R$20. A patroa também vem de sertão, sertaneja. E aí, quer que trouxe para as amigas, as companheiras donas de casa de Maceió? Como é o nome da amiga? Silene. Diga aí, dona Silene. Quem é que trouxe pra gente? Trouxe um bocado de coisa. Se for dizer, vai demorar um bocado. O que é isso aqui? Café. Café moído lá no sertão. Aqui também a rapadura feita da cana caiana. Aqui, olha só, temos a castanha do caju. Qual o preço da castanha aí? R$10. R$10. A rapadura? 3. R$3. Que feijão é esse aqui? É feijão fava. Feijão fava, olha, diferente também, novidade, hein? Feijão fava, qual o preço do feijão fava? R$10. Tudo na faixa de R$10. A cabeça de alho, como se diz? R$1. R$1, tá bonito aqui, dona de casa. O que é isso? Que esse aqui é o gengilim. Quanto é que tá o preço do gengilim aqui? Tem R$2 o pacotinho. R$2 o pacotinho. Aí já começa a ter frutas. Com a dúvida, a dúzia dos ovos aí, esse ovo é da galinha e capoeira. Quanto é que tá? R$8. R$8. Com 12, é? Com 12, uma bandejazinha com 12. Vamos ver aqui a dona de casa se está economizando mesmo. Como é o nome da amiga? Verônica. Verônica, você mora por aqui? Moro relativamente, pertinho, né? E aí, sempre que tem uma feirinha assim, sem agrotóxico, vem? Pois é, eu venho por esse motivo e venho pelo preço. O preço é bom? Eu tô achando... Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que o mercado tá um pouco melhor. Mas a qualidade aqui parece que é... A senhora acha que uma banana, por exemplo, um cacho de banana desse aí, é mais caro que o supermercado? Isso. Não, depende do supermercado, né? Se for aqui na parte da Ponta Verde, é impossível praticamente. Agora, eles garantem que não tem agrotóxico de jeito nenhum. Bom, eles falam, eu tenho que acreditar no que eles falam, né? Então,
eu venho me baseio nisso, né? Que eles estão falando a verdade. Mas tu tá levando banana para casa ou tá levando mais alguma coisa? Tô levando abóbora, tô levando alecrim, tô levando inhame e tô levando macaxeira. Vai levar galinha, peru? Não. Tem coragem de matar em casa, não? Não. Isso aí é bem longe de mim. Não acho nem bonitos perto. Um abraço para a senhora, muito obrigado. Olha só, guloseimas também vem direto da Casa de Farinha. Uma casa de farinha foi montada também por aqui. Deixa eu falar com a minha amiga tapioqueira. Você vem de onde? De Maragogi. Qual é o seu nome? Josilene. Ô, Josilene, esse é o beijuzinho famoso? O que mais você trouxe pra moçada aí? Tapioquinha? Tapioca, pé de moleque, beijo molinho. O preço do beiju? R$3. A tapioca? R$3. E as outras guloseimas, o que mais que você falou aí? O beijo molinho também é R$3 e o pé de moleque é R$3. Tudo a R$3 por aqui. Tá bom, bom negócio pra você, viu? Tá bom. Um abraço, felicidades. E a meninada já tá brincando ali também no parque. Tem a farinha d'água. Qual o preço da farinha d'água? Essa pequena tá de 3 e a maior tá de 5. Uma delícia. Essa farinha comum é de 3, essa aqui? É R$4. Essa pequena é 2. Pequena, R$2. E a farinha d'água, essa é R$3. E a maiorzinha? R$5. É uma delícia a farinha d'água, hein, gente? Só provando para ver. Aqui a dona de casa também está observando a laranja. E aí, quem está comprando é a senhora? Mora por aqui por perto? Moro. E aí, na igreja. Aqui bem pertinho. E aí, como é o nome da amiga? Cleusa. Ô, Cleusa, o que tá achando dos preços e da qualidade? Os preços estão bons e a qualidade também, devido ao fato de não usar agrotóxicos. Isso é a grande vantagem também. Saúde. Saúde, entendeu? Para alimentação saudável. Vai levar laranjinha, batata doce tem ali. Quanto é que tá a batata doce aí, irmão? 3 o quilo. Coco, olha, coco seco ali, ó. Tá 2 o coco seco. 2, tá vendo? Tá bom o preço do coco? A senhora que tá comprando sempre coco por aí? Tá bom. O preço tá. A graviola tá madurinha já, não? Tem verde, tem madura, já tem pronta pra... Tem uma aqui molinha. Preço da graviola? R$4. R$4, o rapaz está ali dizendo. Olha, preço, a vantagem de, como bem diz aqui a consumidora, de não termos agrotóxico. Olha, o percentual de brasileiros que estão acometidos aí por doenças das mais diversas, inclusive aquela triste doença, o câncer, vem naturalmente do agrotóxico, o excesso. Há muito agrotóxico aí deliberadamente nesse país. E uma feira como essa, chamada Produto Orgânico, quando vai para o supermercado, aí o preço sobe. E aqui, na maioria desses produtos, sem o agrotóxico, ou seja, o produto natural, o produto orgânico, com preço abaixo do próprio produto comum com agrotóxico no supermercado. Então, quando essas feiras acontecem, fatores importantes como a inclusão social e a produção da terra improdutiva. E saúde que vem para o ambiente da cidade, para o ambiente urbano, sai do campo direto para aqui. Então, onde existir uma feira camponesa como essa, e o endereço é Praça Denis Agra, Santo Eduardo, aqui entre Jatiuca e Ponta Verde. Essa dica que a gente dá pela sua TV Mar. Aqui, do Santo Eduardo, da Praça Denis Agra, com as imagens do Flávio Santos, de mais uma feira camponesa da Pastoral da Terra. Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25, da organização Ardon de Melo, na NET. Pois é, muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Você tem uma missão. Vai esquecer da Laira Santa Rosa e da Patrícia Barros, do amendoim das meninas, viu? Chegar aqui, você leva uma pizza. Essa é a primeira missão que eu estou dando para você. Traga o amendoim das meninas. E um outro detalhe. O pessoal precisa baixar mais esse preço mesmo, né? A consumidora falou uma coisa certa. Na última feira da Reforma Agrária que eu fui, o preço não estava tão diferente assim do mercado mesmo, não. Tem que baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho o negócio, porque parece que a coisa pegou, né? Aí a turma quer agora manter aquele mesmo padrão do mercado. Tá certo, tem um deslocamento, tem a coisa toda. Mas feira da Reforma Agrária, o diferencial é o seguinte, não é só a presença de agrotóxicos, a ausência, na verdade, de agrotóxicos, nas frutas, nem nos materiais, não. É o preço. É o preço. Se manter o mesmo preço do mercado, aí vai entrar com concorrência e aí a situação acaba minando, né? Então vamos melhorar esse precinho aí, viu, pessoal? Beleza? Olha só, vamos aqui nessa reta final aqui do Fenômeno à Vez do Povo trazer mais uma notícia importante. Os lixões de Japaratinga, Maragogi e Porto Calvo, na região norte de Alagoas, apresentam focos de incêndio há pelo menos um mês. Vamos ver imagens a partir de agora de um desses lixões.
Olha só, fotos enviadas pelo Severino Carvalho do portal gazetaweb.com. A situação se agravou esta semana, sobretudo em Porto Calvo, onde a fumaça invade a rodovia L465, sufoca um remanescente de Mata Atlântica e afeta a saúde dos catadores de materiais recicláveis. Olha só, os catadores lá no fundo. Não se sabe se as chamas que atingem os lixões dos 3 municípios, elas foram provocadas por combustão espontânea, né? Ou se alguma queimada acabou saindo do controle e afetando os depósitos de resíduos sólidos. O detalhe é que a combustão, se for a combustão instantânea, é por causa do aquecimento, né? E todos nós sabemos que chama de lixo geralmente é da parte interna para fora, nunca começa da parte externa como é um incêndio normal. Então, no lixão de Maragogi, o fogaréu é intenso, segundo a matéria. Catadores enfrentavam a fumaça e o calor em busca de recicláveis. É difícil até de estabelecer um diálogo com os trabalhadores que, sem nenhum equipamento de proteção, atuam ali. É preciso resolver essa situação, porque, querendo ou não, a fumaça é uma fumaça tóxica, tá certo? Você está ali lidando com tudo que é ruim do mundo, né? O lixo é aquela coisa, tudo que não serve para as pessoas. Aí você pega aquele... O exemplo disso é o chorume. O chorume, que é aquele líquido fedorento que quando você passa no carro de lixo e ele começa a pingar lá, passa por várias horas o líquido ali, a marca do líquido, e é considerado o líquido mais podre do planeta. Estamos chegando ao final do Fenômeno A Vez do Povo desta quinta-feira, dia 12 de novembro. Eu quero agradecer o carinho, muito obrigado por ter ficado conosco. Amanhã, se Deus quiser, estaremos com mais um programa, já com o retorno do titular, o Fenômeno Wilson Júnior. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.